Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a Lei Steidel e hoje eu trouxe aqui para vocês um bate-papo bem legal sobre o nosso primeiro ano aqui em Portugal. Se você quer saber mais sobre a nossa história, sobre aquilo que você que vai chegar aqui talvez vá passar a mesma coisa ou não, fique ligadinho aí no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe e se inscreva no canal, ok? Eu vou dar hoje para vocês um bate-papo assim bem interessante, porque passamos por algumas coisas aqui no primeiro ano. E conforme eu vou passando alguns vídeos, às vezes a gente acaba pulando algumas coisas e eu hoje estava pensando e olhando ali alguns vídeos e a gente sempre fala sobre tudo, mas às vezes acabamos não entrando muito em certos assuntos, né? Então, assim, são 6 tópicos. Eu dividi esse um ano em 6 tópicos que foram assim muito importantes. Assim, vou comentar um e vou dizer algumas coisas. Vou comentar o outro e vou dizer algumas coisas. O primeiro tópico, pessoal, é a nossa vida financeira. Por que eu tô falando sobre a vida financeira no primeiro ano que você chega aqui? Porque eu não sei como é que vai ser o caso de vocês, mas o que eu vou comentar aqui agora é o que a nossa família passou, tá? Volto a repetir que tudo que eu falo para vocês é porque ou a nossa família passou ou a nossa família presenciou, mas é algo que aconteceu com a nossa família, ok? A vida financeira. Pessoal, quando a nossa família saiu do Brasil, nós éramos uma família muito simples. Trabalhávamos tudo, mas não tínhamos assim grande luxo dentro de casa. E para nós foi um impacto muito grande, porque primeiro, nós saímos do Brasil com pouquíssimo dinheiro. Nós saímos do Brasil com 2.500 euros. Então, assim, naquela época, ainda deu para a gente se virar aqui, porque o arrendamento ainda era em torno de uns 300 euros, 250. Então, você conseguia, com esse valor, dar aí uma arrancada, né? Hoje, em compensação, como é que está o arrendamento aqui em Braga, já não teria tanto sucesso, mas pronto, né? É o que a gente tinha na época e é o que a nossa família veio, 2.500 euros. Gente, a nossa vida financeira, ela foi assim no começo muito complicado, porque como a gente veio com dinheiro contado, tínhamos que colocar as crianças na escola, tínhamos que comprar roupa, tínhamos que alugar o nosso apartamento, tínhamos que comer. Então, assim, a gente não veio com muita roupa de lá, né? Até porque quando você vem como turista, isso que eu tô te falando é porque a nossa família veio como turista, né? Quando a gente veio, chegamos aqui, não trouxemos muitas roupas, muitos calçados, não, nós trouxemos o básico, porque viemos como turista, então a nossa bagagem também não podia ser lá gigantesca, viemos com o básico. Então chegamos aqui e se deparamos com a falta de muitas roupas e tal, e tivemos que comprar, lógico. Chegamos na Primark, que é uma das lojas que vocês já devem ter ouvido falar, que é uma loja muito barata aqui em Portugal. Compramos algumas coisas, principalmente porque nós chegamos aqui no dia 1º de novembro, então já estava um pouco frio, não estava muito frio, mas estava um pouco frio, então tivemos que nos preparar para o inverno. E assim, quando você chega, tudo é novidade, porque você vê ali uma jaqueta, né, um casaco, você vê 10 euros, nossa, muito barato. Não, gente, depois você começa a ver que não é barato, mas pronto. A vida financeira é algo que realmente você vai ter que, assim, se regrar, né? A nossa família, no primeiro ano, nós não viajamos, nós aproveitamos o básico, a gente não fez turismo, digamos assim, porque são prioridades, né? A nossa família teve a prioridade de colocar tudo em ordem primeiro, para depois sair passear, depois viajar e tal. É um conselho que eu dou para quem chega, que antes de começar, claro, você vai conhecer, você vai numa pastelaria, você vai no mercado, isso é lógico, mas eu falo assim, grandes viagens e essas coisas, sabe, pessoal, começa a deixar isso um pouco
para depois, quando você se estabilizar, quando você tiver aí a sua casa, o seu trabalho, então você pega aí um final de semana e vai passear com a sua família, e aí você consegue até às vezes usar esse dinheiro que você trouxe, que você conseguiu guardar, para você poder fazer aí alguns passeios e conhecer, porque o que não vai faltar é oportunidade para você fazer isso. Então, essa parte da vida financeira é bem complicado, tudo regradinho, ir no mercado, comprar aquelas coisas que realmente você precisa, tudo isso envolve a vida financeira. Então, assim, tudo vai depender de como você vai vir, né? No nosso caso, como a gente veio com 2.500 euros, a gente não pôde, assim, esbanjar, né? Aqui hoje você consegue, por exemplo, ir no McDonald's, né? Você é que nem a nossa família que quando a gente come, gastamos 20 euros, né? No Brasil é impossível você ir. Então, assim, lógico, tem coisas que aqui você vai conseguir usufruir muito mais do que aí. Mas, assim, não se iludam no começo, sabe? Se regrem nisso bastante. A outra coisa que, para mim, esse um ano foi bem complicado foi a alimentação. Aqui em casa nós temos gosto para tudo. Eu sou um pouco mais assim, não é chata, mas eu gosto muito assim do grosso, sabe? Que nem a gente fala. Eu gosto muito do arroz, do feijão, da carne. Não sou muito de experimentar as coisas assim. Sou mais complicada para isso, sabe, pessoal? Mas o meu marido não. Meu marido come de tudo, minha filha come de tudo. Eu e o meu menino que somos mais assim. Então, a alimentação mudou bastante também, questão de comida. Aqui tem arroz, tem feijão, tem macarrão, tem extrato de tomate, tem carne moída aí, que aqui é carne picada, tem frango, tem tudo. Mas até o gosto da comida é diferente, não é igual, sabe? Aqui o feijão mesmo, que a gente está acostumado a cozinhar no Brasil, né? Aqui eles vendem em lata, é uma delícia, eu gosto. Mas é disso, mas tem outras coisas, né? Outros pratos daqui de Portugal, né? Que todo mundo come e que para mim foi algo que mudou e se durante um ano para mim, assim, é uma fase mesmo de adaptação com isso, né? Alimentação. E em questão de custo, eu não preciso nem falar, porque realmente é algo assim que você vai no mercado com 20, 30 euros e você consegue comprar muita comida, né? E volto a repetir, pessoal, isso que eu tô falando para vocês é algo muito simples. O primeiro ano tudo é muito simples, a gente não teve nada de luxo, era mesmo o básico. Outra coisa durante esse um ano que vai ocupar bastante a sua cabeça: documentação. Gente, eu já fiz um vídeo falando sobre documentação, passo a passo, tudo mais, mas essa documentação que você vai se preocupar no primeiro ano é muito importante. Ou seja, como nós chegamos aqui como turista, na parte da documentação você precisa tirar o NIF, o NIS, o utente, você precisa dar entrada na segurança social, você precisa também dar lá a sua manifestação de interesse quando você começa a trabalhar. Então, assim, esse um ano você vai ter bastante preocupações com isso, porque quando você acha que terminou uma coisa, tem outra, quando terminou uma coisa, tem outra, vai num lugar, daqui a pouco uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Você tem que estar preparado, sabe? Para você chegar aqui, você ir na segurança social de um lugar, aquela pessoa te falar uma coisa, daqui a pouco você vai para outra segurança social, ela te fala outra coisa. Então, assim, você tem que estar preparado para isso, para tratar com vários tipos de pessoas, sabe? A cultura muda e durante esse um ano é uma fase de adaptação, tá, pessoal? Então, realmente, assim, não vai ser fácil, mas a gente corre atrás. Outra coisa, pessoal, filhos, né? Esse um ano. Eu tô falando assim alguns tópicos e depois eu vou dar um resumão sobre isso no final. Filhos é aquela coisa. A gente se preocupa muito com eles, né? Eu tenho uma menina de 15 anos e tenho um menino de 11, vai fazer 12, agora no começo do ano. E assim, para eles, pessoal, foi assim, não posso dizer que foi tranquilo. Posso dizer para vocês assim que eu não tive problemas gigantescos com eles, não. Mas toda adaptação não é fácil, tá? Toda adaptação não é fácil. Primeiro porque você vai tirar seus filhos de perto da família e vai trazer para cá onde é só você
e o seu marido ou só você independente. A sua família são vocês, né? No nosso caso aqui somos nós 4. Então, assim, para eles não foi fácil, mas eles também, antes da gente sair do Brasil, foi algo que a gente fez, foi conversar com eles, explicar a situação, como é que era, o que ia acontecer. Passamos para eles tudo aquilo que era bom e tudo aquilo que era ruim, tá? Então, assim, a gente explicou, nós conversamos com eles sobre isso. Ah, mas o meu filho vai chegar aí se não se adaptar. Gente, a adaptação aqui vai de cada um de vocês, como é que vocês vão lidar com isso, tá? A nossa família lidou bem. Eu posso te dizer assim que até lidamos muito bem esse ano, por isso que estamos aqui até hoje. Porque as crianças, elas nos ouvem muito, né? Então, quando eles chegaram aqui, apesar de estar longe de todo o restante da família, tio, avô, avó, primo e tudo mais, eles conseguiram ingressar na escola muito bem. Então, assim, foi uma escola, graças a Deus, que foi muito boa. A escola do meu filho, a professora do meu filho, que ele, quando ele chegou aqui, ele foi para o 2º ano. Então, assim, para ele foi uma adaptação, ele levou um choque na hora, mas a professora dele foi aquela que pegou na mãozinha dele ali e levou ele lá para dentro. Até nessa época eu lembro que eu e o meu marido, nós não conseguimos ir junto, ela veio buscar ele na parte de baixo e levou e falou assim para mim e para o meu marido: olha, a partir daqui agora é comigo, eu levo. E aquilo doeu no coração, mas ele foi, e assim foi até ele sair da escola, sabe? Foi com a mesma professora, aqui as professoras seguem os alunos, no caso ele ficou no 2º, no 3º e no 4º, ele ficou na mesma escola e ficou com a mesma professora. Só saiu de lá para quando foi para o 5º ano que mudou, foi para outra escola. Mas isso também depois eu vou comentar. E essa foi a adaptação dele. A minha filha foi direto para o 6º ano quando nós chegamos. Então, assim, para ela foi um baque muito mais forte do que o meu filho. Porque aqui no 6º ano, pessoal, o pessoal da sala de aula dela já falava inglês fluentemente. Então, eles estavam ali assistindo um filme na aula de inglês em inglês. Então, assim, ela se sentiu muito mal. Ela se sentiu, assim, sabe, diferente, porque, pronto, todo mundo falava inglês e ela não. Então, ela teve que correr atrás, teve que se esforçar. Essa foi a parte pior de adaptação deles. O restante não teve. Eu fui muito bem atendida nas escolas, as escolas nos ajudaram da maneira que puderam, porque a gente também, como a gente não tinha residência, as escolas aqui foram, assim, muito boas. Em questão das professoras também, sempre muito atenciosas, sempre gostaram muito deles, tanto do meu filho quanto da minha filha. São bons alunos. Eu até vou trazer um vídeo mais pra frente, um bate-papo com a minha filha para que vocês entendam como é que é ali o ver deles, né? O olhar do lado deles. Então, pessoal, essa é a adaptação dos filhos. O que eu falo para vocês? Pode ser que eles entrem em uma escola e não consigam se adaptar. Mas não façam disso o motivo para que vocês voltem embora, entende? A adaptação é isso. Não tá bom num lugar, vai para outro. Não vai tá bom para um lugar, vai para outro. Pensa que se você estivesse no Brasil, né? Se você estivesse lá no Brasil, aí onde você tá, e seu filho não se adaptasse numa escola, o que você faria? Você ia mudar do Brasil para ir para outra escola? Não, você ia tentar uma outra escola, uma outra alternativa e assim vai, tá? Não desistam aí. Eu sei que os nossos filhos são prioridades, pelo menos era nossa. Tudo que a gente queria sempre foi com que eles estivessem bem. Na verdade, tudo isso é sempre pensando neles, sempre no melhor para eles. E agora vamos falar um pouquinho sobre trabalho. Gente, esse primeiro ano trabalho, eu falo para vocês. Estejam preparados. Estejam preparados. Normalmente nos meus vídeos eu tenho falado sobre isso, sobre a questão da documentação, sobre você, né, arrumar um trabalho e tal. Estejam preparados, pessoal, para vir e trabalhar em uma área na qual você não é formado. Ou seja, numa área na qual você não trabalhou aí no Brasil. Por que eu tô te falando isso, pessoal? Tanto eu quanto meu marido já passamos por alguns lugares. Eu acho que eu até comentei em um dos vídeos no qual eu trabalhei
num lugar onde era um matadouro de porcos. Gente, eu trabalhei lá e falo para vocês assim, nunca tinha trabalhado nisso e para mim foi muito difícil, mas foi necessário. Lá eu tinha um salário, então assim, eu acordava todos os dias pela manhã chorando para ir trabalhar, eu acordava triste, eu voltava para casa muito chateada, os meus dedos assim atrofiavam, sabe? Eu não podia ter esmalte na unha, não podia fazer. Aqui eu faço a unha de gel, quando eu tava lá nessa empresa não podia fazer. Então assim, isso me machucava tanto emocionalmente, psicologicamente, e eu digo assim, tive que passar por isso. Na época foi muito triste. Hoje eu consigo olhar para lá para trás e ver que aquilo foi necessário. Eu trouxe muitas lições daquilo que eu passei, não só eu quanto meu marido. Meu marido também trabalhou lá. Ele trabalhou mais do que eu. Eu trabalhei lá 7 meses e ele trabalhou lá 1 ano e meio. Porque nós não tínhamos documentação na época e essa empresa nos contratou e nos deu a oportunidade, né? Para que a gente estava sem salário, sem nada. Já trabalhamos em lugares onde não pagaram. Então, assim, já trabalhamos num restaurante. Meu marido trabalhou num restaurante 3 meses e não pagaram ele. Eu já trabalhei em pastelaria, nunca me vi na vida servindo café. E não é porque eu acho isso feio, não, mas é porque eu nunca tinha feito, entende? Aprendi tanta coisa naquele lugar. Aprendi o que era um pastel de nata, o que era um pingado, o que era uma meia de leite, que aqui é o café com leite, o pingado é um cafezinho. Então, assim, são coisas que a gente vai adquirindo, sabe? Você começa a falar a mesma linguagem que eles, porque mesmo sendo português, a gente estranha muito, porque é um português diferente, tem algumas palavras que você estranha, que são mesmo diferentes. Então, essa questão do trabalho, gente, eu falo para vocês assim, venham mesmo preparados para tudo, porque sem documentação você não consegue escolher trabalho, gente, tá? Eu sei que algumas coisas na lei agora mudou, agora em questão da como a gente está com a pandemia, né? Na pandemia, não sei como é que está isso, mas assim, a lei mudou para algumas coisas. Quando nós chegamos, eu já falei isso no vídeo, quando nós chegamos não podia trabalhar. Então você tinha mesmo que arrumar aí. Eu sei que agora existe, acho que encurtou o tempo, alguma coisa assim, não sei, não li mais sobre isso. Mas na nossa época não podia. Então, ou seja, nós passamos os 3 meses de turista, trabalhamos, então assim, muita gente se aproveita, você tem que tomar cuidado aonde você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar. Nós não sabíamos que isso poderia acontecer, mas aconteceu. O meu marido ficou esses 3 meses trabalhando nesse lugar e eles não pagaram. Então, assim, pode acontecer? Pode. Aqui tem gente, assim que tem gente boa, tem gente ruim também, tá? Eu vou falar sobre trabalho, uma coisa que também é muito importante. Tem muita gente perguntando sobre visto para trabalho, tá, gente? O visto para trabalho, para você vir aí do Brasil para cá, já com o visto de trabalho, é assim, uma empresa aqui precisa se interessar por você aí e te mandar a documentação daqui para aí, ou seja, eles precisam te contratar, tá? É impossível? Não, mas é muito difícil. Eu falo muito difícil por quê? Porque a empresa normalmente ela vai procurar primeiro aqui, um profissional daqui, que esteja aqui. Se ele não encontrar aqui, aí ele vai para fora procurar. A não ser, é claro, que você tenha um conhecido aqui que possa te contratar e tal. Aí sim, aí você vai conseguir o teu visto de trabalho, vem daí com o visto e já logo tira a residência aqui. Mas caso contrário, é muito difícil, gente, tá? Então, assim, você não deve deixar de procurar, porque acredito que a oportunidade é para todos, mas é muito difícil. Eu, na época, também tentei, mandei currículos e tal, mas nunca tive sucesso nisso, nem eu, nem meu marido, tá bem? Sobre o visto de trabalho, pronto, já falei. E aí, algo que eu acredito que seja o pior de tudo, gente, que eu vou entrar num assunto agora muito, muito triste, porque acho que isso é independente não só no primeiro ano. O primeiro ano é muito difícil, mas depois também que é a saudade. Esse primeiro ano, a saudade, gente, é mesmo forte. Eu, como eu já falei em outro vídeo também, eu até hoje choro
Muitas vezes eu choro. Choro porque a gente realmente se sente sozinho. A gente se sente sozinho. Somos só nós 4, sabe? É falta de amigos, é falta de mãe, é falta de pai, é falta de tio, é falta de primo, é falta de avô, é falta de tudo. A gente sente muita saudade, tá? Uma coisa que eu coloco na minha cabeça, assim, até mesmo ontem estava falando com a minha irmã sobre alguns assuntos e eu normalmente quando estou muito chorosa, assim, eu mando uma mensagem para minha irmã para falar com ela e ela até repetiu para mim e falou assim, Nice, tem calma, a gente não pode ter tudo. E é bem isso, gente. Quando a partir do momento que a gente resolve ser imigrante, vem para uma terra, vem para um país que não é o nosso, que está longe de tudo aquilo, daquilo que nos gera um conforto que está na nossa volta, isso traz para nós, assim, algo muito, muito forte, né? Então, principalmente se tratando de família, eu sempre fui muito apegada à minha família, os meus filhos, o meu marido. Então, assim, para nós essa parte da saudade foi bem difícil. Eu no começo sofri muito mesmo. Eu tinha dias que eu chorava todos os dias de saudade, porque sempre fui muito agarrada. Mas foi uma decisão, sabe? Foi uma decisão que é aquela coisa assim, você tem que dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Foi o que a nossa família escolheu a partir do momento que nós saímos do Brasil. Então, eu volto a repetir, pessoal, antes de vocês virem, conversem entre vocês, entre a família. É um conselho que eu dou para que vocês estejam mesmo certo disso, sabe? Porque não é fácil mesmo essa questão da saudade. E a questão da saudade, ela envolve muito mais coisas do que só sentimento por querer estar lá. Nós, logo que chegamos aqui, tivemos notícias de amigos que faleceram, infelizmente, família. Meu tio faleceu, o tio que é do meu marido é meu também, porque eu amava muito. Faleceu, a gente estava aqui, a gente não pôde ir, porque nós ainda não tínhamos a residência. Tava muito difícil, porque a partir do momento que você tá aqui como turista, gente, e acontece qualquer coisa com alguém da sua família aí no Brasil, você tem que fazer uma escolha que se você sair daqui e voltar lá para o Brasil, você vai perder aquilo que você já tinha gastado até chegar aqui. E se você estiver como turista, você não vai conseguir voltar tão cedo. A não ser que você esteja nos 3 meses, né? Mas eu digo assim, a partir do momento você não pode. Você como turista, você é irregular aqui, não vou nem falar ilegal, vou falar irregular aqui, você não consegue viajar. Você não pode viajar porque você não pode entrar. Você pode até sair, mas não vai voltar a entrar. Então são escolhas, sabe, pessoal? Escolhas assim que às vezes trazem sofrimento. Mas a partir do momento que você escolheu vir, você tem que saber que isso pode acontecer. Um exemplo foi muito forte que nós vivemos aqui foi quando a minha sogra tem um problema no coração, ela usa marca-passo. E minha sogra fez essa cirurgia aí no Brasil. E para nós foi muito difícil, e eu vou te falar por quê. Porque foi nesse mesmo dia que ela estava fazendo, no momento em que ela estava entrando na sala de cirurgia, o meu marido estava começando no trabalho, no primeiro dia de trabalho aqui. Aí a pessoa se pergunta, meu Deus, eu vou ou eu fico em casa? O que eu faço? Eu sei o que eu vi no meu marido. Sabe, o desespero, porque você precisa trabalhar, e eu vou te dizer, foi uma empresa muito boa que chamou. Era uma oportunidade, assim, muito grande. Foi a primeira empresa que nós trabalhamos com um contrato de trabalho longo. Uma empresa boa, uma empresa que nos deu o contrato. Então, ele começou a trabalhar nesse primeiro dia que ele começou a trabalhar, a mãe dele entrou em cirurgia e ele começou a trabalhar no 3º turno. Então, ele entrava às 10 da noite e saía às 6 da manhã. Quando era 10 horas da noite aqui, lá no Brasil, ela já estava entrando na sala de cirurgia. Gente, imagine o nosso coração, sabendo que nós estávamos no trabalho, não podia pegar no telemóvel, nada, não podia ter notícia. E a gente sabendo que ela estava entrando na sala de cirurgia, louco para ter resposta, e a gente tendo que estar com a cabeça focada ali no trabalho para aprender, para aquele primeiro dia você fazer bem as coisas, para no outro dia para você não ser dispensado, para você não ser mandado embora.
É assim, muito difícil. Graças a Deus deu tudo certo. Mas até você chegar no deu tudo certo, gente, aquele dia foi um sufoco. Sabe, você não sabe se você chora, se você fica alegre, se porque você está começando a trabalhar, se você chora porque sua mãe... Pensa, podia perder a mãe dele e ele não ia poder ir daqui para lá. Então, é triste, gente, isso que eu tô falando? Mas é uma realidade. Você precisa estar preparado para isso, tá? Se prepare sempre, antes de vir, psicologicamente, fisicamente, sabe, emocionalmente. Gente, vocês precisam, e financeiramente, tá? Se você tem condições hoje de vir um pouco mais folgado, com mais dinheiro, para que você consiga se virar, para que você consiga arrendar um apartamento, para que a sua vida comece a andar, para que você tenha esse espaço, né, de tempo até as coisas se organizarem, para que você consiga se manter aqui, é muito melhor. Mas se você não tem e vai vir da mesma maneira, né, eu tô te dizendo o que foi que nós passamos aqui nesse primeiro ano, que não foi fácil, foi uma época de muito choro, foi uma época de muito sofrimento, mas não fomos embora. Nós ficamos aqui, nós persistimos, estamos aqui até hoje. Se eu disser que isso mudou, algumas coisas mudaram. Algumas coisas mudaram para melhor, depois que você tem a tua primeira residência, as coisas começam a caminhar, né? Você já consegue arrumar um trabalho muito melhor, porque com residência. Essa questão do trabalho, gente, aqui é assim. Aqui existem vários recursos humanos. Esses recursos humanos são empresas que contratam para outras empresas. Um exemplo, aqui nós temos a Bosch, né? Para você entrar na Bosch, você tem que passar por um recurso humanos. Esse recursos humanos é uma empresa temporária, que ela vai te fazer um contrato temporário. Esse contrato pode ser de uma semana, de 2, de 1 mês, de 6 meses, de 3 meses, de 5 meses, de 8 meses. Ah, mas você nunca vai passar para a empresa? Sim, você passa para a empresa quando você faz. Por lei aqui, agora você pode ter um contrato temporário de 2 anos. E então a empresa vai decidir se vai ficar com você ou se vai te mandar embora. Agora, durante esses 2 anos, a empresa pode te chamar. Foi o nosso caso. Nosso caso foi, nós entramos numa empresa e ficamos lá durante 6 meses. Acho que nem chegou a 6 meses. Foi 5 ou 6 meses. Ficamos pelo recursos humanos, ou seja, temporário. Nessa época, nós assinamos contrato que renovava a cada semana, semanal. Então, ou seja, eles fazem esse contrato que se eles te mandarem embora, eles não precisam pagar a indenização, ou seja, de 1 em 1 semana. Nós entramos lá, nós ficamos 6 meses lá e já fomos logo efetivados pela empresa. Então, ou seja, fizemos parte da empresa já, ou seja, você já tem um contrato que é com o nomezinho da empresa, já não é mais do Recursos Humanos, é direto da empresa. Esse contrato você renova com a empresa de ano em ano, né? Já por um período, eu já não sei, acredito que seja 2 anos renováveis pela empresa e você passa para o quadro da empresa, tá? Que são aqueles empregos que você fica lá muitos anos. Normalmente essa empresa onde a gente trabalha tem muita gente lá de 15, 30, 20 anos, que essas são pessoas do quadro da empresa, tá? Mas aí tem 2 processos antes de você chegar no quadro da empresa que você tem que passar, que é o temporário, que é o recursos humanos temporário, que você vai passar, aí você passa para o quadro da empresa, mas você passa com um contrato pela empresa e depois você vai para o quadro da empresa, tá? É assim que funciona a questão do trabalho aqui. Por isso que eu digo para vocês que quem chega aqui como turista sem residência é muito difícil, porque esses recursos humanos, eles só quando ele te liga numa entrevista, a primeira coisa que ele vai te perguntar é: tem residência? Tem documentação? Então, assim, é muito difícil mesmo essa questão. É impossível? Não. Pode ser que tenha uma ou outra que contrate, depende da demanda que a empresa está precisando também. Não sei, isso não sei. Eu sei que a nossa realidade foi essa. Procurávamos, quando eu cheguei aqui, eu comecei a mandar currículo para essas empresas e elas me ligavam e eu ficava desesperada. A Bosch mesmo foi uma delas que logo que eu cheguei eu enviei um currículo porque eu queria trabalhar na Bosch. Gente, olha, não deu uma semana, ela me ligou. Ela me ligou e queria que eu fosse trabalhar. Quando eu falei para ela que eu não tinha o título de residência, ela falou assim: olha, eu lamento muito, a empresa tinha muito interesse no teu currículo, mas não tem como.
Somente quando você tiver. Quando você tiver residência, você me liga. E eu, ok. E foi aí que eu fui para pastelaria, foi aí que eu fui para esses lugares que é onde você consegue fazer um full time ou um part time. Full time é quando você trabalha o dia todo. Part time é quando você trabalha ali 4 horas, né? Então você tem a possibilidade de fazer isso. Existem mercados, existem outras coisas, mas também muitos deles precisam do título de residência, tá? Então, assim, gente, tem trabalho de cuidador de idoso, tem de servente de pedreiro, tem coisa. Então, assim, trabalho pessoal, tem vários trabalhos, né, que você consegue fazer. Agora, tudo é assim, tudo uma questão de conhecimento, conhecer uma pessoa que indica outra, e que assim vai para tudo, né? E também essa questão de você vir preparado, né, para você ter aí algum dinheiro, algum recurso para que você, se caso você não conseguir um trabalho de imediato, você ter como você se virar. Tá bem? Pessoal, eu sei que esse é um assunto que abrange muita coisa. Eu quero fazer aí, eu vou fazer um vídeo agora no final de semana com a minha filha, para ela contar um pouquinho para vocês como é que é a escola, olhando pelo lado dela, né, aquilo que ela passou, como é que ela é. Mas isso eu vou trazer num outro vídeo. Gostaria muito que, se você gostou desse conteúdo que a gente trouxe hoje, que você deixasse aí o seu like, que você ativasse o sininho para que quando eu colocar aí novos conteúdos você consiga visualizar. Não deixe de se inscrever no canal, é muito importante para que a gente cresça também, tá bem? E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz já pelas pessoas que já estão aí, né, inscritas no canal. Muito obrigada, quero agradecer mesmo e quero que essas informações cheguem a todas as pessoas, ok? Gente, eu agradeço a atenção de todos vocês e até logo.